do evangelista Carlos, ali ele só esclareceu ali a posição que ele tinha colocado, o comentário dele. Ele explicou que, na verdade, ele não quer dizer que Satanás tem deixando de arrependimento. Ele diz que naquele tempo da antiguidade, né? Sim, Então, lógico, antes ali de Jó, porque Jó ele está já quando ele fala, quando ele interfere naquela questão de Jó, Satanás ele já havia caído, né? Então, o tempo que se diz que ele houvesse, a Bíblia não menciona a possibilidade de arrependimento, né? Mas o tempo que ele poderia voltar atrás da sua posição é lá no céu, quando, né, começou a entrar no coração dele a iniquidade, né? Então, ele poderia lá no céu ter consertado de alguma forma, corrigido a posição dele, né? Agora, a partir do momento que Deus executou juízo, que já foi um juízo, expulsar ele, aí terminou, né? Então, na verdade, a Bíblia diz que já está julgado. Então, aí sim, então ele não tem mais arrependimento, porque ele não é dotado de nada de bom, né? Então, por exemplo, quando o Adão caiu, quando o homem caiu, Adão e Eva, ele perdeu a imagem e semelhança de Deus. Então, o homem perdeu em si mesmo a capacidade de buscar e conseguir uma regeneração, porque foi contaminado pelo pecado. Isso só foi possível a partir do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, rasgou-se o véu, abriu a possibilidade de arrependimento e vida eterna para o homem também, né? Para o homem em si. Agora, Lucifer não existe arrependimento. Correto aqui colocado a sua posição, irmão Carlos. Corretíssimo aí, né? Ali não tinha mais, então, não tem mais arrependimento. E é interessante, é bom frisar isso, pastor Gerry, que o homem ele não consegue se arrepender de si mesmo, né? É Deus que nos conduz ao arrependimento. Não é o homem que procura Deus, é Deus que procura o homem, né? Por isso que Deus chama e Deus escolhe. Não é o homem que se apresenta. O homem não tem essa capacidade de, por si só, sinceramente, apresentar-se a Deus arrependendo do seu pecado. Isso é uma dádiva gloriosa, maravilhosa, dada por Deus. Isso se chama graça, né? Dentro da graça de Deus está incluído isso, a possibilidade que Deus dá do homem se arrepender, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não ouvir. tem outra fonte. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, Deus concede ao homem que ele creia na palavra, ele ouça a palavra e o Espírito Santo, então, vai trazer o arrependimento, porque é uma revelação, o arrependimento é a revelação, né? O Espírito Santo, quando o homem ouve a palavra, o Espírito Santo abre os olhos dele e mostra: olha agora o que diz a palavra e olha o que tu é. O arrependimento é quando nós recebemos a revelação de quem realmente somos. Ninguém se arrepende se não sabe que é pecador. Então, a palavra de Deus convence. É por isso que a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é o homem que se convence do seu pecado, é o Espírito Santo que convence. Então, isso é uma dádiva, é uma graça de Deus. Ou seja, é uma iluminação que o homem recebe de enxergar o que na vida dele realmente o separa de Deus. Então, mediante isso, o homem consegue, então, a fé para crer verdadeiramente no Senhor e ser fiel a Deus, conquistando perdão dos seus pecados e a vida eterna. Então, a salvação é só mediante Jesus. Não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus, porque foi ele que pagou o preço, né? Ele que derramou o seu sangue pelos nossos pecados. E Satanás não está incluído no plano de salvação. Ele é outra dimensão, outra época, outra oportunidade, né? Ele teve ele teve a sua parte na glória com Deus e rejeitou, desprezou
se levantou contra Deus e foi banido, né? Por isso que ele já está condenado, passou o tempo dele. A possibilidade de salvação e arrependimento é só para o ser humano, não é para nenhum anjo caído, não é para Lucifer, para Satanás, não. A possibilidade de salvação é só para o homem. E não é para animais também, como alguns pensam. Tá? A salvação é para o homem. Né? Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, né? Né? Adão, alma vivente, né? Mas agora Jesus, o Espírito vivificante, concedeu a oportunidade de salvação e vida eterna para o homem. E interessante, pastor Gerry, o comentário da irmã aqui que eu vi, que ela diz, acho que no grupo 1, né, que ela diz que verdade, a gente não pode começar a divulgar muito essas ações de Satanás, que daqui a pouco estamos ajudando ele, né? Então, o crente tem que compartilhar as bênçãos de Deus. Pastor Gerry, tem gente que frita um ovo e bota na internet. Tem gente que vai comer uma rapadura, bota na internet. E nunca bota um cartaz do culto, cartaz da campanha. Nós temos aí um grande congresso regional agora, né, neste domingo. Quantos crentes será estão compartilhando? Né? Eu creio Verdade. oportuno a gente falar isso aí. Ó, quem fez comentários foi a irmã Roselaine da Silva. Ela diz assim, ó, só compartilhar as mensagens que vêm dos homens de Deus que conheço. Esta é sábia. Corretíssimo, irmã Elaine, corretíssimo. Compartilha aquilo que você tem certeza que é útil, que é saudável. Não, e além disso, tem pessoas que baixam o vídeo do YouTube e aí corta um pedaço ali e sai a compartilhar. E tu vai ver aquele vídeo, é pura heresia. Pessoas que eles não conhecem, né, nunca ouviram falar. Tem que cuidar muito, irmãos, tá? E quando é algo sério, né? A gente nota até porque os vídeos de estudo que nós fizemos aí tem pouco compartilhamento, né, Pastor Gilberto? A gente nota. Quando é outras coisas, nota também que tem uma série de gente que compartilha, né? Aquele rapaz sentadinho no banco lá e trovando lá. Os coach. Então é muito fácil, né? É muito. O mundo vive Mas de coisas cada um. supérfluas, Ah, banais, né? O mundo vive de banalidades, né? é. O senhor sabe que um tempo atrás eu fiz uma brincadeira, nós fomos visitar um irmão no interior aí, né? E eu achei tão engraçado, o irmão tem uma carreta agrícola, eu chamo tuk-tuk, né? Eu Aham. apelidei de tuk-tuk, mas eu gosto muito, eu queria ter um negócio daquele, para visitar os irmãos no interior, tuk-tuk, gosto muito daquilo, é o Tobata, É né? a Uma Tobata. É carreta a com Tobata. motor Tobata, né? E aí nós tínhamos lá visitar o irmão, era um dia de sol, e o irmão tinha reformado, e aí saiu para dar uma voltinha para nós ver ele vinha vindo, né? E eu fiz um videozinho, né? Eu digo, bah, que legal fazer um videozinho da carretinha. Deu mais de 2.000 visualizações. Carretinha Eu digo, ah, Tobata. tu bota uma mensagem de 1 hora, de 2 horas, estudo bíblico tremendo. Dá 10, 20 visualizações. Eu boto a carretinha, deu 2.000 visualizações. Então, Ah, o crente tem que ser sábio, nós temos que compartilhar coisas que vão trazer um resultado útil na vida das pessoas. Uma pessoa pode ser salva, pastor Gerry, por um vídeo disso aí, nós podemos estar ganhando um satanista para Jesus, podemos verdade. estar ganhando uma pessoa que está longe dos caminhos do Senhor, né? Vidas pode ser salva, pode ser livre do engano. Então, vamos compartilhar coisas boas, saudáveis. Tem mensagens boas aí, tem mensagem também do pastor Humberto, tem mensagem de cultos, tem vídeos de cultos aí, Sim, tem né? muita coisa boa. Até criei aqui, pastor, no canal, o podcast Pastor Gerry, né? Que é uma série de estudos bíblicos que eu estou juntando. Esse aqui vai para o podcast ali também. Quando a pessoa abre o podcast PRGR Dias, né, no meu canal, quando ela entra ali, ela vai assistir, não digo todos os vídeos de estudo, né? Mas eu coloquei, eu acho que deve ter uns 14, 15 vídeos lá. E ela pode assistir aqueles vídeos que estão tudo selecionado ali, tá, irmãos? Para você não precisar ficar procurando no canal também, né? Às vezes você quer ver só os estudos bíblicos.
eu tô separando ali, fica bem mais fácil aí dos irmãos olharem o estudo bíblico. Pastor Vandir Medeiros, estamos na escuta, meus queridos pastores. Pastor Vandir era para ter participado, mandei mensagem para ele ontem, né? Aí não recebi uma resposta. Era para participar junto com o pastor Gilberto e comigo, né? Pastor Vandir, mas tá Pastor conosco. Vandir é um mestre. Tá conosco o Pastor nosso, Vandir aparecer aí, eu me escondo. nosso mestre aí. Eu convidei o senhor e convidei ele, né? Para os dois estar junto conosco, né? Pastor Vandir, irmã, Miriam, irmã Miriam. Isso é a uma irmã benção. Miriam. Tem um programa maravilhoso aí, né? Na segunda-feira, na Rádio Filial 1, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, né? Eles têm um programa maravilhoso. E na terça, 9 horas da manhã, discipulando com o pastor Vandir, na Rádio Filial 1. Quem não conhece a nossa rádio é a www.radiofilia1.com.br. Vou repetir então, o site da Rádio Filial 1 é www.radiofilia1.com.br ou vai lá no Play Store também, baixa lá no seu celular a Rádio Filial 1. Também entra no grupo da Rádio Filial 1 no Telegram, né? É só colocar grupo Rádio Filial 1 e você já vai participar conosco pelo Telegram. Deus abençoe a todos, né, que estão conosco. A irmã Elza Lapinski, viu, irmã Mari Costa? A foto do livro já está disponível no grupo da rádio, tá? Filial 1. A irmã Elza Lapinski, eu recebo muitos vídeos, mas se não for do Ministério Restauração, eu nem abro. Tem muito que mandam heresia, né? Para nós ficar com medo. Mas eu tenho só temor de Deus. E sabia, irmãos, que tem vídeos que coloca pânico na pessoa? Pânico. Verdade. E bah, irmã, esse é um outro tema, né? Se abre Os alarmistas. alarmista, coloca os vídeos ali por exemplo, um tsunami no litoral do Brasil, que vai engolir várias cidades. E aí eles botam e aí botam aqueles vídeos e mandam para e o pessoal começa a compartilhar e as pessoas começam a ficar com medo de morar no litoral. Pá, irmãos, E aí outros vídeos, né, que vai acontecer em 2023, vai acontecer em 2024 e só desgraça. Mas quem é que tá pregando a desgraça? É o diabo, né? E coloca medo, pânico nas pessoas, né? Aí o ensinamento da quarta-feira, que é para ele, que Deus mandou, a pessoa ignora às vezes, né? Pastor Jerry, nós temos ouvintes aí no grupo também Só, do Telegram, aqui no nosso só, grupo só da pegando o igreja. gancho aí, pastor. Só pegando o gancho. Eu não vou falar qual a operadora, né? Eu trabalho com essa operadora de celular, né? Eu tenho essa operadora. E mais uma atendente dessa operadora me ligou e me ofereceu canais, né? De TV aberto, né? Canais de TV aberto, com a internet. Enfim, eu digo para ela, olha, eu tenho a internet já da operadora de vocês, né? Eu utilizo o número. Não, mas daí o senhor, né, tem um canal aberto de TV. Eu digo, não, não preciso, né, de canal aberto, até porque eu faz mais de 20 anos que nem televisão em casa eu tenho. E ela, como assim? Né, a atendente. Mas como assim? Não, faz mais de 20 anos que eu não, mais de 21 anos que eu não tenho televisão, né? Eu nunca mais tive uma televisão dentro de casa. Aí ela disse, mas como é que tu vê a notícia? Lendo a Bíblia, né? Porque a maior notícia está na Bíblia, meus irmãos. Claro que a gente acompanha notícias de jornais, acompanha por internet, a informação, né? Mas o que eu preciso realmente saber de tudo que vai acontecer no mundo, né, está na Bíblia. É por isso que nós combatemos as heresias quando elas vêm, porque eu estou informado pela Bíblia que tais questões não são. Como diz aí, ó, em Santa Catarina tem o Cristo, né? Como é que é o nome dele? O Jesus Cristo está em Santa Catarina, o Henry, né? Aí o senhor sabia do Henry de Santa Catarina, que ele diz que é o Cristo? Tá lá. Mas Mas Jesus disse, ó, não confia quando falar ele lá, ele aqui. Tá entendendo? E a Bíblia está dizendo.
E tem um monte de seguidores. O Henry Christ, né? Henry Christ, ele tem um monte de seguidor. E é engraçado que os discípulos dele são tudo mulher, né? Então, irmãos, Ah, e carrego ele, né? Ele senta numa poltrona e carrego ele para cima e para baixo. Estão fazendo força, irmão. Então mas a Bíblia, né, então esclarece. Aí eu falei para ela, e ela ficou apavorada, mas como? Eu nunca vi numa época dessa alguém falar que não tem, mas eu não tenho, não tem. Então ela me achou da era da pedra, né, ela ficou impactada. E ela é uma vendedora, não vou falar qual é a operadora, né? E ela ficou, meu Deus, não acredito nisso. Não, mas não tô te mentindo, tô te falando a verdade. Então, o que que é o canal fechado de televisão? É essas questões, né? Irmãos, eu pensava assim, ó, quando me converti, se eu vou sair do culto para ligar a televisão, pro Satanás pregar para mim, o que que adianta ir no culto? Tá entendendo, irmãos? Toda a lascívia, a sensualidade, a mentira, né? Toda mentira jogada ali, irmãos, né? Então a internet tem mentira? Tem, mas a internet tem verdade, né, pastor? Aí tu é. escolhe qual que tu quer, né? Ali é uma escolha, mas na televisão não tem escolha. Tu vai engolir e se alimentar daquilo que eles programar e mandar para você. Então eu decidi que era melhor eu escutar a palavra, ouvir a palavra e, né, deixar o Satanás de fora da minha casa. Amém, irmãos? E tem gente que diz assim, não, mas aí é que eu escolho. Tu não escolhe propaganda. Tá tudo no subconsciente, irmãos. Aquelas propagandas que tu vê aí, né? Eu até no YouTube eu tenho o prêmio, né, pastor? Eu comprei o prêmio para não ter nem propaganda, né? Eu uso o navegador Brave, o Brave, é a figura do leãozinho vermelho, o navegador Brave. Claro, para te conectar tudo na internet. E por ali tu conecta o YouTube e não tem propaganda daí. É gratuito, É né? Sou gratuito. mais pobre, tem que ser gratuito. Pastor Gerro, o Esse é presbítero gratuito. Darlan, né, está na audiência aí, estava aqui pela cidade, mas com o radinho celular na mão, ouvindo o programa da rádio. Presbítero Darlan, que tem mais tarde, né, às 19 horas aí, o programa Homens de Fé, pela Rádio Filial 1, do Departamento de Cavalheiros, da área Palmeira das Missões. Também o presbítero Quintino e a irmã Sandra estão na audiência do programa, juntamente com a Carla e o Lucas, né, que estão lá também. A Carla e o Lucas que casaram hoje, tivemos lá como testemunha no cartório, casaram hoje, realizaram matrimônio hoje, a Lucas e o irmão Lucas e a irmã Carla, glórias a Deus, Parabéns. a irmã Carla que é candidata ao batismo, né, no dia Parabéns aos de irmãos aí, batismo. né? Irmão Lucas e a É irmã Deus. Carla. Também o Fanuel, né? Fanuel Vargas, o nosso líder da juventude, também está lá na sintonia. Irmão José Dionei também, né? Vários irmãos aqui na sintonia. Glórias a Deus. Lá no outro grupo também tem manifestação dos irmãos aí, né? A Ritiele, a Noima Luci, a Roselane, né? Tem um anúncio aí também do pastor Vandir Medeiros. Falou nele, ele apareceu. Ele tá Olha, sempre na rádio, né? Mas, é eu queria que o senhor tivesse. Ele não pôde, ele falou que não pôde, né? Porque eu gosto muito de ouvir o pastor Vandir Medeiros também. é uma benção. Ele colocou um anúncio aí, pastor. Mas, Rogério, o senhor mencionou a questão daquilo que a pessoa vê, aí a questão da televisão, né? E os crentes têm que ter muito cuidado com conteúdos. Por exemplo, vídeos rápidos são os mais perigosos, né? Pega mesmo o YouTube ali com short, né? Short é vídeo curto. Ou Vídeo pega o curto. TikTok, que é vídeo curto, ou o Twitter, esses outros. Aquele vídeo curto é muito rápido, então tu passa um, já vem o outro. Então, se é um vídeo sensual ou um vídeo de coisas malignas, tu já olhou, porque ele é rápido, né? Então, tu não tem controle. Passou, dali a pouco já foi. Interessante que eu vi na biografia do Anton LaVey, fundador da Igreja Satanista, 1966, né? E o criador também da Bíblia Satânica. O senhor sabe como é que ele começou? Ele começou assistindo
Ele começou assistindo filmes de terror. Assim ele começou. Ele começou assistir um filme de terror, gostou. Certamente ali uma influência, um espírito maligno já entrou na mente dele. E aí ele gostou, olhou outro. E aí começou a procurar livros de ocultismo. E aí começou a pesquisar sobre feitiçaria. Ele foi literalmente se aprofundando. Quando foi lançado o livro muito famoso, o livro não, o filme, né? Muito famoso, O Bebê de Rosemary. Uma inspiração diabólica tremenda, né? É um filme de terror, onde um homem lá seduz uma mulher, casa com a mulher, engravida ela, mas eles fazem um pacto lá para que o neném da Sim. mulher seja um filho do diabo, né? E ele, então, nessa mesma onda, ele lançou a Bíblia Satânica, por isso que fez tanto sucesso. Então, ou seja, ele começou olhando essas coisas malignas, né? Vendo vídeos, vendo filmes, né? E então isso tudo serviu de inspiração para ele, É lendo livros. Então, por isso, nós temos que ter muito cuidado, algo, vamos nossas dizer, crianças, nossos jovens, o que estão vendo, o que estão assistindo, ou o que estão lendo. o que norteou muito o, assim, o nosso país, vamos dizer, e o mundo, né? Que norteou muito aí, foi as novelas, né? As novelas, É, os filmes, por exemplo, de crimes que não se ouvia falar. Teve gente que aprendeu, eu aprendi muita coisa em filme, porque eu fui viciado em filmes também, do MacGyver principalmente, né? O MacGyver, ele era alguém que, né, com arame ele abria uma porta de carro, né? Com poucas coisas ele fazia muitas coisas. E acabei aprendendo coisas que até um carro abrir, pastor, porque me lembrei lá quando eu era guri, que eu assisti ainda, que isso aí é mais antigo do que eu, me lembrei e abri a porta do carro, pastor. E eu era um perito já em abrir porta de carro, né? E não sabia. Mas, né, aprendi ali. Então, muita coisa ruim se aprendeu, né? Principalmente nas novelas, né? Porque a novela, ela foi pior ainda. Porque eu fui viciado em filmes, assim, terror, filmes de aventura, quando eu era jovem, né? Era terrível, passava na frente da televisão. E a novela, ela impressiona, ela preocupa mais ainda porque ela é de série. Hoje tem um capítulo e amanhã tem outro capítulo. E a história é crescente, né, na novela. Vamos supor, tem novelas aí que levava aí 4 meses ali, 3 meses, sei lá, para começar outra. Mas tinha todo o enredo, pastor. Todo o enredo, né? Capítulos, todo dia tinha um capítulo. E o que que tinha ali? A sensualidade, a lascívia, a traição virou moda no Brasil através dessas novelas. Tem gente que diz que não, mas muita gente aprendeu a fazer muita coisa errada pelas novelas, né? Por achar que aquilo era bonito, porque ensinava aquilo ali, enfim. Então é terrível, irmãos. Há muitos anos atrás, pastor, eu falei isso aí na igreja há muitos anos atrás. Eu falei que a televisão era um, era o próprio diabo pregando dentro da casa da pessoa, né? E eu digo hoje a internet tem coisas boas e coisas ruins. Nós temos que ficar atentos também, tá? Não estou, de repente nós temos até uma ferramenta pior, pode ser. E eu sei que algumas pessoas saíram braba, né, pastor? sim. E alguns visitantes saíram brabo comigo pelaquela pregação. E aí tinha uma pessoa, um irmão na época que, sei lá, e tinha feito um negócio, recente adquirido uma televisão nova. E ainda era visitante. Hoje é nosso obreiro. Se perguntar para ele, vai falar direitinho, né? Hoje ele é o nosso obreiro, né? Então, depois que ele viu que, né, Deus descortinou, Deus, né, libertou ele, e aí ele foi pro batismo e hoje ele é o nosso obreiro. E tinha uma outra visitante que ela nunca veio congregar conosco, ela só visitou a igreja. Ela também contestou a minha pregação, saiu brava lá, comentou com algumas irmãs, ia lá para a igreja para ouvir aquele tipo de estudo, né? E o que que aconteceu, pastor?
Dias depois, crianças, duas filhas dela, estavam assistindo uma novela e ela abre a porta, essa televisão estava no quarto, e ela abre a porta do quarto e está as meninas se beijando, pastor. Bah, E ela foi na igreja testemunhar e falar para mim que ela estava errado e que ela tinha tirado a televisão dela, que o que eu estava falando era exatamente o que aconteceu dentro da casa dela. Depois. Então, onde é que aprenderam? Né? Onde é que se levava? É, pelo esse meio aí, televisivo, né? E hoje a internet só tem uma diferença da internet. Tu quer pecar, tem um botãozinho para te apertar ali. Entra. Se tu não quiser, deleta, vai para outro vídeo. É essa a questão. Agora você pode escolher o que você vê. Isso, pastor? Aleluia. Pastor Gerry, é, é, esse assunto aí é muito profundo. O programa não Mas o dá. O senhor quer Satanás está por aí também, tem, né? Ele essa está nessa questão questão aí. essa questão da novela, né? O divórcio só entrou, só foi aprovado legalmente no Brasil por influência das novelas. Das novelas. Porque Agora, a novela dentro foi. dessa, A novela, ela se tornou no Brasil, quando a televisão chegou e colocaram essas novelas, elas começaram a formar opinião pública. A formar opinião na vida das pessoas, no e na pensamento, mente das pessoas, na mente das pessoas. é uma lavagem cerebral. O Uma senhor lavagem. quer ver uma coisa? Teve uma novela que durou um ano, né? De setembro de 96 a 97, a agosto de Um 97, ano, já chamada pensou? Chica da Silva. Essa novela ensinava toda a ordem de feitiçaria, inclusive uma das atrizes, né? Uma das atrizes era da linha africana, né? Mas o mote dessa novela, ela trazia, ensinava o pacto com o diabo. E ela mostrou ao vivo, inclusive, não sei de que forma fizeram lá, mostrou o próprio Satanás na novela, aparecendo para uma dessas mulheres que tinha feito o pacto com Satanás. E, inclusive, a novela menciona sacrifício humano, quando mostra. É pesado falar aqui, né? Mas foi mostrado na novela. Fizeram uma feijoada com carne humana, né? Aí, ó. Então, Vê se passou na não é novela, em ensinar. 96, 97. Vê Vê se não é 30 anos ensinar a atrás. pessoa, né? É. Pastor, Então, por por- exemplo, essa ordem que eu falei, uns chamam nove anjos, mas outros chamam nove ângulos, né? A ordem dos nove ângulos. Ela prega sacrifício humano para esses tipos de pacto. Isso é real, elas ensinam isso, sacrifício humano. Então, isso aí é uma coisa também que é um tabu no Brasil, né? Pouco se fala. É, teve casos já, mas o senhor observa que nunca é raro conseguir que alguém seja preso ou condenado em um tribunal por prática de sacrifício humano, né? Já houve, lá no Nordeste houve já o caso daquela mulher que fazia pastéis, enfim, lá, não, mas é não, outra história. até nós temos que falar Agora, no YouTube vinculado ao meio, satanismo, meio em agora código. vinculado a ocultismo e satanismo é raro, né? Muito conhecido no Brasil, um caso muito polêmico, né? Difícil até de comentar, mas o caso Evandro. Esse caso aconteceu em 96, se eu não estou enganado, né? Aconteceu em 96, numa cidade famosa ali do Paraná, e aonde houve, em intervalo de pouquinho tempo, o desaparecimento de dois meninos, né? E um deles foi achado, o caso de Evandro, principalmente, foi o primeiro que foi achado, o corpo com sinais de sacrifício. As pessoas, houve um julgamento, houve investigação, houve condenação, houve prova, o promotor que julgou o caso na época, hoje é procurador do estado do Paraná, um homem muito, muito respeitado, né? E, inclusive, até hoje ele defende que aqueles meninos foram vítima
de sacrifício em rituais satânicos, né? Então, houve condenação, boa parte dos julgados e condenados ali cumpriram pena, mas anos depois, muitos anos depois, surgiu aí uma fita de que eles teriam sido torturados para confessar o caso, né? Então, aí depois que já tinham cumprido a pena, né? Foi anulado aquele julgamento, mais uma questão de aspecto legal. Então, mas isso é algo real, né? É algo real. Houve um caso em Novo Hamburgo aqui que não conseguiram provar, né? Houve erros também na questão processual, né? Mas a verdade é que é muito difícil provar e levar, né, até a justiça. Mas tem que entender, isso é algo, é a possibilidade real aventada no meio do ocultismo. E aprender aonde? Nas novelas. Uma novela que dura 1 ano, imagina. Se uma pessoa estudar a Bíblia por 1 ano, ela se torna uma faculdade de teologia quase, né? Exatamente. Então, 1 ano, essa novela, ela vai conduzindo... Irmãos, isso é tão diabólico que vai conduzindo capítulo por capítulo, formando a pessoa, o pensamento da pessoa. Mas tem gente que não acredita, né? Pastor, eu nunca fui influenciado por isso. Mas tem pessoas que são. Inclusive, eu não posso falar o nome aqui no YouTube, mas quando a pessoa dá cabo de si mesmo, acho que vocês vão entender, pode ver que a mídia ela não pode divulgar em massa isso, porque vários casos no outro dia vão aparecer, porque as pessoas são influenciadas no que elas ouvem e elas vão praticar a mesma coisa. Então é proibido até essa divulgação, né, de quando a pessoa dá cabo de si mesmo, né? Quem é gaúcho vai entender, né? De repente outro estado do Brasil não vai entender o que eu estou falando, tá? Mas eu também não posso estar botando aqui que o YouTube vai me dar uma restrição nesse vídeo aqui também, não. Aí não. Vai trancar o nosso vídeo aí. Mas as pessoas acabam fazendo. Né, pastor Gerry? Uma recomendação, né? Muito cuidado com as nossas crianças. É alarmante o número de crianças desaparecidas. Desaparecidas. É alarmante. E o Brasil inteiro aí há uma média muito alta. E pastor, e outra coisa, o que é uma criança? Ela é uma esponja. Ela absorve todo o ensino. Tudo que vão ensinar ela absorve. Cuida na internet, irmãos. No celular, quando dá para aquela criança olhar, o que ela está olhando. Porque isto também é terrível, né? Porque desde pequena ela vai aprender alguma coisa na internet, na televisão, e vai formar o caráter dela. Pastor, mas daí nós vamos entrar em outro assunto, outro tema, porque também, se nós falar dos trabalhos aí que o senhor falou... Basta vigiar, né? É. Nós temos que usar as armas que Deus nos deu, né? Vigilância, oração e as armas espirituais. Exatamente. As armas espirituais Deus deu, a armadura da fé, capacete de salvação, coraça da justiça. Agora, oração, vigiar, orar e jejuar, meu Deus do céu, arrebenta no mundo espiritual essas potestades das trevas, né? Alcançar o domínio espiritual, ter vida com Deus, certificar-se, olha, eu oro e eu estou sentindo que Deus está ouvindo a minha oração, eu estou na presença de Deus, eu tenho vida com Deus. O grande problema, pastor Gerry, é que tem pessoas se enganando, contentando-se com uma vida assim de uma vez por semana na igreja, quando vai, né? E aí nos preocupa se foi renovado no Espírito Santo, se está batizado no Espírito Santo. Quando a pessoa passa meses sem falar língua estranha, sem ser renovados, será que ainda são crentes? Falando de interior, falando de espírito, o nosso espírito, para estar vivo, tem que estar em comunhão com Deus. Exatamente, pastor. Não é como Adão, só uma alma vivente. Pastor, eu não vou falar o nome da pessoa que comentou lá no chat do YouTube, mas ela colocou, olha aqui, ó, ela disse, bem que eu... Apesar que ela botou no chat do YouTube, né? Quem olhar o YouTube vai ver o seu nome. Bem que eu ia falar. Enquanto minha avó assistia a novela, nós primos se beijava na boca embaixo da mesa, escondido atrás do roupeiro, e nem um adulto percebeu.
Olha aí. Enquanto a avó olhava a novela, as crianças faziam isso. E é um relato aqui de uma irmã, né? Uma irmã que está relatando aqui, né? Ela está relatando que isso acontecia quando era criança. Então veja bem, irmãos. E a avó ali, eles embaixo da mesa, atrás do roupeiro. E todo mundo olhando a novela, a família. E as crianças, né? Deus abençoe também a irmã Marilene Camargo de Oliveira. Diz paz, Senhor Jesus. Entrou também aqui no chat. Então eu não vou dizer o nome da irmã que botou ali, né? Mesmo que ela botou no YouTube, ela sabe que quem olhar o YouTube pode ver neste momento, mas tá? Mas eu vou relatar o que ela falou. Então, irmãos, olha só, ela está confirmando. Ela disse, bah, eu ia falar. É exatamente o que nós estamos falando, né? É. Enquanto os adultos, ela diz, ó, os adultos olhavam a novela e as crianças também, depois as crianças ali mesmo se escondendo na cara dos adultos. O inimigo trabalhando, né, nos corações. E o adulto dizendo ali, mas eu não vejo problema. E as crianças embaixo da mesa. Aí, ó. Vê como é que é a ação do diabo, né, pastor? Terrível isso aí. Bah, irmãos, muito obrigado, irmãos, por vocês cooperar conosco, né? Tá tão bom o programa, mas vamos ter que terminar, né, pastor? Senão vamos passar o dia aqui. E o povo tá mandando mensagem. Malenir Martins, paz do Senhor, Deus abençoe, de Santa Rosa. Glória a Deus, ela dá aqui. Pena que ninguém pediu parte 2, né, pastor Gerry? Vamos ter que encerrar, né? Eu acho que não vai ter parte 2 sobre o satanismo, né? Que aí nós poderíamos entrar sobre os meios de comunicação, né? Consagração, aquilo que é consagrado ao inimigo, aquilo que está por trás, né, das câmeras, aquilo que tu não vê, aquilo que tu vê também na imagem e tu não percebe. Alguém vai querer parte 2, será, pastor? Ou já estão Pois é. almoçando? Acho que já estão até almoçando, meio-dia e 3. Essa questão das crianças aí, pastor Gerry. Eu vi casos de criança que sumiu em 90 segundos. 90, acompanhada do pai e da mãe. Em 90 segundos que a pessoa se distraiu, a criança sumiu. E nunca mais acha. E eles têm táticas. Agora mesmo, a imprensa brasileira não está publicando, mas na Argentina está dando uma convulsão social por causa do menino que sumiu, Loa, o nome do menino, ele sumiu e estão mencionando que há um senador brasileiro envolvido, prenderam um deputado argentino, tem coisa grande envolvida. E estouraram o cativeiro, não acharam esse menino, mas acharam 3 outras crianças. Né? Então está uma convulsão terrível. Os próprios argentinos falando, a imprensa brasileira não menciona isso. Então é uma coisa que nós precisamos estar alerta. O sumiço de crianças que nunca mais aparecem. Isso aí tem que estar atento. Quando a gente vê pela rua crianças andando sozinha para lá e para cá, desacompanhada, né? Nós precisamos vigiar. Não estou criando pânico em ninguém, né? Deus me guarde. Não Mas pode criar nós pânico. precisamos ter atenção sobre nossas crianças. Não só nós crentes, todos, né? Todas as famílias têm que estar atentos, porque isso aí, esta onda maligna, ela vai se expandir. Ela vai se expandir, vai crescer cada vez mais, né? E nós precisamos fazer a nossa parte, que é a vigilância. Esse cuidado que estou falando está no campo da vigilância, né? A Bíblia diz: vigiai e orai. Orai. E entrar no combate espiritual. A igreja tem que entrar no combate. Não perder nenhuma oportunidade de oração. O crente tem que dizer assim, ó, é oração, eu estou lá. Tem oração, eu vou estar lá. Tem jejum, eu vou estar lá. Isso é o que Deus espera de nós. Isso não é o ministério que está exigindo. Deus está exigindo uma posição da igreja nessa última hora. Nós não podemos deixar de ser sal e não podemos deixar de ser luz. Verdade. Então, só nesse programa aqui eu já tive várias ideias de vários temas, né? Olha só, irmãos, o que acontece? Tem mães que dão celular. Rogério, perdoa lhe interromper, mas veio meu coração agora. Deus está aguardando uma resposta mais firme da igreja.
com essa onda maligna que está acontecendo. A Exatamente. igreja está devendo uma resposta e uma atitude mais firme no mundo espiritual quanto ao que está acontecendo no presente momento. Obrigado, pastor. Ela precisa se manifestar, né? A igreja precisa se manifestar, né? Então precisa haver uma manifestação dos filhos de Deus, tá? Isso. E a humanidade está nessa expectativa, né? Pastor, então tem mais outro tema aqui que seria de criar o ensino para a criança. Porque tem mães que dão o celular para o filho, aí o filho começa a olhar um monte de bobageira na internet, né? E aí vai ali, vai ali, xinga o menino ou a menina, tira o celular, não vou te dar mais o celular. Meia hora depois está entregando o celular de novo. Só isso aí não vai adiantar, irmãos. O que nós precisamos fazer, irmãos? Quer ver uma coisa que a própria criança, ela tem essa capacidade de dizer aquilo que é bom, o que é ruim? É quando você ensina ela na escola bíblica, por exemplo, pastor. Não só na escolinha bíblica, mas em casa, dando ensinamento bíblico. E ela na sua mente, quando ela vê alguma coisa da internet, alguma coisa da televisão, na sua mente vai dizer que aquilo é feio, aquilo é errado e ela não vai querer assistir. Ela não vai querer assistir. Entendeu? Ela vai poder selecionar, mas como é que ela vai selecionar? Só quando ela aprender a palavra. O Espírito de Deus entrar nela, né? E aí, então, ela vai poder selecionar desde criança já o que ela vai olhar ou não. Senão vai ser só aquele negócio, né? Tira da mão, eu não vou te dar o celular, vou te dar um castigo hoje, tu fica sem celular. Amanhã tá entregando de volta. Então precisamos ensinar as crianças, irmão. O diabo quer ensinar as crianças, né? Ele quer ensinar desde pequenininho. Nós temos que ensinar desde pequenininho, né? Lá a criança a escrever, a ler, né? Eles têm capacidade, irmão. Tem criança com 4 anos que já está lendo aí, já está escrevendo. Eles têm uma enorme capacidade. E tem pais, pastor, que vê a criança, né? Vê a criança ali, não dá valor àquela alma. Né? Não dá valor àquela alma que está ali para absorver todo o ensino. Uma criança, eu sempre digo, tu pode levar para a igreja, ela pode brincar na igreja. Se tu perguntar o que o pastor pregou, ela diz o que pregou. Ela pode estar brincando e ela sabe da mensagem que o pastor pregou. Porque ela tem a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e aprender muitas coisas ao mesmo tempo. Tem até essa capacidade. Então a criança, ela está com a mente fresquinha só para aprender, pastor. Entendeu? Ela não precisa pagar conta de luz, não precisa pagar conta de água. Ela não precisa trabalhar. Ela está com a mente dela só aberto para aprender. E aí que temos que aproveitar e ensinar aquilo que edifica, ensinar aquilo que é bom numa linguagem, claro. Se você não sabe ensinar o teu filho, procura alguém, peça uma instrução numa linguagem a qual ela possa entender, né, o evangelho. Tá bom, irmãos? Procura aí, né, tem pessoas capacitadas em linguagem para as crianças, né? É isso aí. Então, tem muita coisa, né, pastor? Anotou aí, pastor, os temas? Temos que até anotar aí, porque isso aí é bênção de Deus. Deus abençoe a irmã Cristina Boroski, lá de Nova Santa Rita. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a irmã Sheila Neto e o Dudu, né? É o Dudu. Ela diz aqui, a Sheila, parte 2, está uma bênção. Olha, irmãos, a irmã Sheila pediu a parte 2. Quem quiser a parte 2 aí, coloca aí no grupo, coloca no chat aí. A irmã Rose Laguna pede a parte 2. A irmã diaconisa Marilu Silveira pede a parte 2, assunto de muito valor para a vida espiritual. A irmã Dilce Ferreira Comar, lá de Nova Santa Rita, também está conosco. Paz do Senhor, muito bom este assunto. Deus abençoe a irmã Dilce, né? Outro dia tivemos lá jantando na casa dela lá, né? Eu, minha esposa, o genro, os netos, estavam tudo ali, a filha, né? E depois de pregar lá na congregação, fomos lá na casa da irmã Dilce jantar. Deus abençoe. Irmã Dilce, Deus abençoe o Igor, seu filho. A irmã Sheila Neto diz assim, meu filho tem 2 anos,
não pega celular na mão, de jeito nenhum. Olha só, tem 2 anos. Tá numa idade sim para aprender, né? Tremenda, irmã Sheila. Né? Tremenda mesmo, tá? Então, tem que, como é que é, se armar das revistinhas de escola bíblica, de tudo que a pedagogia ensina, né? A minha esposa, ela está se formando, né, na área do ensino, da pedagogia, né, para ser professora, e ali eles fazem uma linguagem que a criança vai entender na idade que ela tem, tá? E a gente pode levar coisas bíblicas, na verdade, né, para ela entender. E os judeus fazem assim com as crianças deles, né? Uma criança com 5 anos lá, ela já fala todo o Antigo Testamento, né, praticamente. Então são ensinados desde muito pequeno. Evangelista Vladimir, Pastor Gerry, Pastor Gilberto, se possível, nós queremos parte 2. A irmã Cristina Borowski, que já foi nossa ovelha também, se converteu na nossa época lá ainda, né, irmã Cristina? Parte 2, ela diz aqui. Deus abençoe lá de nossa Santa Rita. Irmão Hermes, paz, Senhor, lá de Panambi, Deus abençoe. Irmã Lenir, manda parte 2. Precisamos desse ensino. No grupo tem a parte 2 e estão pedindo? Aqui no chat encheu, né? Aqui no chat. Aí nós vamos entrar a fundo mesmo, né, pastor Gé? O, Hoje foi mais o Hermes de superficial. Panambi está dizendo: benção esse assunto, parte 2. Muito obrigado, irmão Hermes, lá de Panambi. Também. Irmã Mari Costa, parte 2. Maria Ondina, parte 2. Deixa eu ver no grupo 2 aqui. Né? O Vladimir também, né? Parte 2. Dos Santos, Eduardo, também parte 2. Rosa Elaine, também parte 2. Aí nós vamos aprofundar, pastor Gério. Ok, pastor, então. Nós vamos entrar mais fundo daí no assunto aí. Vamos falar das mensagens subliminares, né? As mensagens que estão ocultas e muitas coisas aí. Então, bastante irmãos mesmo, né? Pedindo a parte 2 e louvamos a Deus por isso, pela vida dos irmãos. E já estamos algumas horas aqui, né, pastor? Então, não percam aí nosso congresso no próximo final de semana, próximo domingo, na cidade de Carazinho, tá? Na cidade de Carazinho aí, um grande e abençoado congresso, né? Vai ter muita gente lá e, inclusive, o presidente do Ministério da Restauração, pastor Humberto Schmidt Vieira, vai estar ministrando a palavra de Deus, né? Então, temos bastante testemunho, Deus abençoe, né? A Rosa Elaine lá de Tramandaí pede parte 2. A minha filha tinha 11 meses quando tirei a TV de casa. Peguei ela em cima da boneca beijando, 11 meses. Né? Olha só, a gente não vai falar muita coisa aqui, irmãos. A gente tem que cuidar um pouco aqui no YouTube, né? Porque para que não tenhamos problema no nosso vídeo. Mas é tremendo, quem está no grupo leu que a irmã escreveu ali, a irmã Rosa Elaine. E olha, com 11 meses a sua filha, né? Com 11 meses, irmão. Lê ali e né, induzido aí pela novela, né? Da Tieta. Essa era uma das piorzinhas que tinha também. Mas, obrigado, irmãos. A irmã Silvia pede parte 2, parte 3 e parte 4. E todas quantas nos ensinarem a verdade. A irmã Sandra também pede parte 2. Então, do Santos, Eduarda, também de Osório, sim, queremos parte 2 também, muito bom estudo. Bah, meus irmãos, tá, né, a gente vai até amanhã lendo aqui. Então, parte 2, irmã Edith, que foi minha ovelha também lá na Santa Rita. Deus abençoe, irmã Maria Ondina de Panambi. Parte 2, parte 2, parte 2 e parte 2. Muito obrigado, meus irmãos. Né? E também coloquei ali, pastor, para quem quiser nos ajudar na rádio, né? A caneca da Rádio Filial 1 já está disponível, o novo lote, né? Porque um lote já foi. Ali no grupo da rádio, tá? Tá no grupo da rádio ali o link pela OLX, tá bom? Então, muitas irmãs receberam com frete grátis pela OLX. Tem que arrumar uma caneca dessa e botar aqui também no meu estúdio para aparecer na... É só ir ali no link do OLX e no grupo. O senhor já pega ela aí, ó. Olha aí. Botei no grupo ali, os irmãos, que quiser adquirir. Eu tenho que ver os locutores, nós tínhamos que fazer uma promoção, né, para os locutores. Concordo.
Tá, já Certo? criamos um. Todo locutor tinha que ter uma canequinha, né? Eu pensei esses dias aí, pastor. Pensei, todo locutor precisa ter uma canequinha, tá? Então, mas vamos providenciar, vamos ver uma maneira aí, né? Que a gente consegue aí também abençoar os nossos locutores da rádio com a caneca, linda caneca, né? Estampada aí dos dois Isso. lados, com o símbolo da filial 1, da Rádio Filial 1. É o segundo lote, o primeiro lote É, veio então. e já foi, né? Não tem mais, já é o segundo lote agora, tá? Tá disponível ali na OLX, né? Estão perguntando o preço da caneca. Marquês Val, ela tá R$ 36, tá? Ela tá ali no LX, tá? Só colocar caneca Rádio Filial 1, né, no LX, mas tem que botar a caneca Rádio Filial 1 no LX, ou pega o link que tá no grupo ali, tá, irmãos? O link que tá no grupo da Rádio Filial 1. Se uma família quiser, né, como lá em Osório, uma irmã comprou 4 canecas. Aí tem que me avisar porque eu preciso fazer um kit de 4 canecas para mandar pelo LX, tá? E quando a pessoa compra, depois vai sumir o anúncio, porque alguém já comprou e eu tenho que botar o anúncio de novo no LX. Então quem quiser 3 canecas, 4 canecas, foi 4 canecas para a irmã, né, as irmãs lá de Osório. Lá também foi 2 canecas juntas lá para Uruçanga, né? Porque o irmão pediu. Então, se é 4 canecas, 3 ou 2, tem que me avisar, porque eu preciso fazer um anúncio de 4, 2 ou 3, né? No mesmo frete, tá bom? E a maioria dos irmãos lá em Uruçanga parece que foi frete grátis. Aqui em Osório foi frete grátis, pastor. Palmeira vai dar frete grátis com certeza. Tá bem mais Glória a perto, Deus. né? Então vai dar frete grátis e tá dando para todo mundo aí, tá? Então, vai lá no LX, no anúncio Caneca, Rádio Filial 1, né, e adquira. Ou aí no grupo já tem o link. Só que quando uma pessoa comprar, aquele link vai sumir, não vai ficar mais disponível, eu vou colocar de novo. Mas se for mais de uma caneca, tem que me avisar para fazer o kit. Pastor Gilberto, tem alguma coisa para falar antes do encerramento? A irmã Carla Pilger, né? De Gravataí, também pede a parte 2. A irmã Roseli Laguna também fala aqui, né? Que o filhinho dela prefere louvor, né? Do que filme, essas coisas, né? Que na sua casa ela sonha que um dia não tenha mais a TV em casa. Glórias a Deus. É isso aí, pastor Jerry. Nós vamos, Isso né, aí. nos Deus preparar abençoe. melhor ainda Deus para a abençoe o parte irmão 2. Mateus de Tubarão também. Glória a Deus está conosco. Pode falar, pastor. Enriquece o nosso programa, essas participações, né? Como é que foi o último comentário seu aí? O último comentário. Foi da irmã. Deixa eu olhar aqui de novo. É no grupo 2. Agora me perdi. Acho que é no Telegram que eu vi o comentário da irmã de Gravataí. Uma Carla. Mas quem fez o comentário ali sobre a irmã Carla, ela não tem filho, mas tem neto. Por isso que ela veio importante. A irmã Roseli Laguna, né, ela diz que o esposo dela está parado na fé, então ela cuida o que o filho olha quando está em casa e fala para ele sobre o mal, né, que não é para olhar. E então ela pede para ele olhar louvor, aí coloca louvor no YouTube. Quando tem alguma coisa ruim, ele tira, né? Isso. E o mais importante, irmão, é ensinar a criança a palavra de Deus, porque a própria criança ela vai conseguir selecionar os seus amigos na escola, seus amigos no trabalho, entendeu? Isso capacita a criança ela saber o que é certo e o que é errado, entendeu? E isso nós temos que bater nessa tecla, né, pastor? De É, ensinar a criança, né? Olha, ela ali com 10 anos ela já pode ser uma teóloga, né? 10 anos de idade já pode ter um curso de teologia completo já, entendeu? Se ensinar a Deus de pequenininho. Porque ela vai saber se defender, né? Vamos dizer assim, né? Ela vai ver o que é errado e o que não é errado, ela vai poder selecionar. Porque nem toda vez a mãe vai estar junto, né? Escolas, enfim, vários lugares que ela vai ter que passar nesta vida, né? Mas ela vai estar ali com o seu coração em Deus, né? Incendiado por Deus.
e aquilo vai ajudar essa criança a escapar de muitas coisas, né, terrenas, coisas enganosas nesta terra. Pastor Gilberto. Pastor Gerry, é importante frisar essa parte aí, porque muitas vezes nós colocamos nossos filhos, as crianças, em papel secundário. E enquanto que a Bíblia coloca as crianças no mesmo nível que nós, quando trata da obrigação em relação à obediência da palavra do Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, vai falar até o 6, né? Amarás o Senhor, versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, todo o teu coração, toda a tua alma e de toda a tua força. E as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e a levantar. Ou seja, em todas as ocasiões, tu tem que estar inculcando teus filhos. Então, Deus coloca no mesmo nível, né? Essas palavras que eu te ordeno estará no teu coração e também nos teus filhos, né? Quantos pais que tiram um tempinho para sentar, abrir a Bíblia com o filho, ler a Bíblia com o filho, comentar uma passagem bíblica, né? Aqui, esses dias, nós comentamos primeiro sobre o livro de Ruth e entramos numa passagem só e, olha, foi um assunto tremendo. Agora, há poucos dias, fomos falar o capítulo 1 de Jeremias, né? Eu, a minha esposa e a minha filha aqui em casa, depois da janta, e a gente entrou naquele assunto de Jeremias, ele foi algo tão tremendo, né? A palavra de Deus se abre, Deus começa a revelar para a gente ali, para a família inteira, as verdades da Bíblia em profundidade. Não se trata de ler, mas de estudar, e o Espírito Santo revela para as próprias crianças a mensagem da palavra de Deus. Isso aí é possível. Eu dei aula esses dias numa escola bíblica infante aqui na nossa igreja, e eu fiquei surpreendido que a filhinha de uma irmã, né, a irmãzinha Cecília, ela tem 4 anos, né? Ela tem 4 anos. Eu comecei a ministrar um assunto ali sobre o rei Davi, né? E ela me interrompia, falando, comentando, né? Os fatos ali da Bíblia. Eu digo, meu Deus do céu, fiquei de boca aberta. Ou seja, é criança que os pais estão envolvendo ela no ensino da Bíblia, da palavra. Ela tinha prazer de comentar, assim, de falar aquelas coisas que ela sabia. E a Bíblia diz que a boca fala, o coração está cheio. Será que as nossas crianças estão comentando, falando alguma coisa sobre o reino do céu? Será que as nossas crianças sabem o que é céu, sabem o que é salvação, né? Então, nós temos que colocar isso no coração de nossas crianças, né? Esse é o comentário final, um pouquinho diferente do nosso assunto de hoje, aí, mas como Bah, um conselho final aí, né, para todos os pais. necessário, né? E nós colocar também no YouTube, na internet, esses estudos para os pais, né? Ensinar as crianças. Verdade. É necessário, né? Então, é como eu digo, eu resolvi entrar no YouTube, né? De tanta coisa que tem, né? Heresias e tal, eu preciso entrar com a palavra de Deus. Porque na igreja ali eu estou alcançando, pastor, em torno de 50. No regional a gente pode alcançar até 400 pessoas, mas não é sempre que tem o regional, né? Verdade. E o YouTube, né? Tenho vídeos aí com mais de 1.000 e poucas visualizações, né? Alcançando um público É. bem maior, né? Então, eu decidi entrar no YouTube, né? E fazer essa programação examinando a escritura, como também a programação Mensagem da Cruz, porque é necessário nós também, né? Usar todos Não os podemos meios. deixar só o mundo, né, contaminar as pessoas. Nós temos que levar Exatamente. alguma coisa boa. Precisamos chegar ali e dizer, ó, tá errado. Deus fala outra coisa, né? Então, prepare a sua criança, né? Ensine aquilo que é bíblico, aquilo que é bom, quando ela for estudar na escola, qualquer lugar. E coisa boa, irmãos, porque quando a criança aprende certinho, pastor, ela não vai na escola falar bobagem para a professora, que a gente tem muita coisa, sabe? Falo coisa para a professora. Às vezes falo, a professora vai para o inferno se andar assim. E isso não, sabe, umas coisas que não pode, irmão. Quando a criança é bem instruída, ela vai para a escola, ela se dá com os coleguinhas da escola. Ela é aquela criança que todo mundo, né, gosta de ver. É uma criança quieta, tranquila,
né? Não é bagunceira e também não fala coisas que não é para falar assim, né? Entendeu? E ela vai saber até pregar para os coleguinhas, né? Falar do amor do Senhor Jesus Cristo. Claro, vai brincar, vai, né? Com certeza, é uma criança, né? Mas ela vai saber se expressar melhor e também escapar